Olá, boa noite, queridos irmãos. Como sempre fazemos todos os domingos, às 19 horas, o Evangelho no Lar. Então, vamos iniciar. Acredito que já estejam com a água colocada ao lado, a fim de recebermos as nossas bênçãos, não é mesmo? Então, iniciando, são 19 horas em ponto. Vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele as bênçãos das quais estamos necessitando nesse momento. Te pedimos, Mestre Jesus, que nesse momento de conexão contigo, que adentre cada lar. Vai entrando, Mestre Jesus. És nosso convidado. Que nenhum cantinho desse lar fique sem a tua sublime presença, sem a tua luz iluminando. E te rogamos, Mestre, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos nesse momento. Como dizias, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Que possamos nós termos essa fé em ti, essa fé que salva, essa fé que cura. Abençoa-nos, Mestre Jesus. E dá-nos as bênçãos que necessitamos, agora e sempre. Fica conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. Então, vamos conversar hoje sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: pedi e obtereis. Fala assim: qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. Isso está lá em São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também os vossos pecados. Porque se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. E isso está em São Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. O que Jesus nos diz nesse trecho, nessa parte do Evangelho, é que não tem como a gente fazer um pedido de coração, fazer um pedido: eu preciso tanto de tal coisa, me ajuda, mas eu tô louca de raiva do meu irmão. O meu irmão fez alguma coisa, meu amigo, né? Irmão, eu digo porque somos todos filhos de Deus. Eu tô com muita mágoa, muita raiva. E aí, como é que eu vou pedir? Se eu não conseguir perdoar ele, e como é que eu vou pedir alguma coisa para mim? Se eu também erro, se eu também erro e vou errar muito. Então, Jesus quer que a gente faça os nossos pedidos, sim. Quando diz pedir, obtereis, mas
que estejamos de coração leves, leve para pedir, leve para receber. E aí diz assim, o que não é por aquele monte de palavras, falar e falar e falar, não, até porque o Pai sabe o que se passa no nosso coração. Então, a gente não precisa de muitas palavras, basta que a gente fale com o coração. Assim, Pai, olha para mim nesse momento, preciso de Ti, preciso da Tua ajuda. Olha, Pai, tá difícil aqui, tá difícil a caminhada. Falar como filhos que nós somos e esse Pai amoroso não nos deixará sem respostas. Às vezes nós somos muito imediatistas e nós queremos tudo para ontem, mas acontece que nós precisamos pensar, meus irmãos, que existe o nosso tempo e o tempo do nosso Pai, de Deus. Assim como nós não vamos dar para os nossos filhos, para os nossos netos, alguma coisa inadequada à idade dele, não é? Porque ainda não pode, Deus também tem o tempo dele. E muitas vezes, se a gente não conseguiu aquilo que queria naquele momento, é porque o Pai tem reservado algo melhor. Então nós precisamos dessa esperança e saber que virá o melhor para nós. E aí diz assim, ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então não posso já começar uma oração errada, me comparando aos meus irmãos. Que sei eu da vida dos meus irmãos? Eu não sei o sofrimento que meus irmãos estão passando. Eu não sei. Então não posso me comparar aos meus irmãos. Nem que eu soubesse. Não posso me comparar. Eu tenho que falar ao Pai de coração puro. Não, como diz aqui, né? No fariseu dizendo que os outros eram ladrões, eram isso. Isso não consta nos nossos pedidos. Nós devemos pedir para nós aquilo que a gente acha bom e não jogando pedra nos nossos irmãos. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. É aquilo que se diz, né? Quando eu aponto o dedo para o meu irmão, quantos dedos tenho apontado para mim? Então, Jesus quer uma coisa muito simples de nós. Sabemos que muitas vezes, quando somos magoados, estamos muito tristes, mas uma coisa que podemos fazer, e o nosso Pai de amor nos entende muito bem, é pedirmos sabedoria, força para passar aquele momento e para que não fique mágoa no nosso coração.
porque quem sofre mais, quem fica sofrendo mais somos nós. Diz o Haroldo Dutra que se a gente quer ficar algemado a alguém, a gente deve odiar. Mas se a gente quiser se libertar, a gente que perdoe, deixa para lá. Porque o nosso irmão vai conseguir continuar vivendo a vida dele e nós nos torturando, louco de raiva, de mágoa, que acaba isso do emocional passando para o físico. Então nós precisamos trabalhar isso em nós. E num coração que tem mais amor, a raiva e o ódio não conseguem fazer morada porque eles não se dão bem. E isso é fato. E aí nos diz o Evangelho, eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo, ou seja, não precisa expor para Deus. E acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Essa hipótese não teria senão de curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem os procurar evitar. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, e a vontade para não querer, e a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou não faz, pela sua iniciativa após acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrubar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então, o que nos diz, que nós precisamos pedir, sim, nós não podemos ficar parados ali, porque isso é a vontade de Deus. Não, na maioria das vezes, nós somos, vamos dizer assim, os responsáveis por aquilo que está nos acontecendo. Então, nós precisamos pedir, sim, a ajuda e ela virá. Deus pode, sim, tudo, mas nós precisamos pedir, precisamos confiar nesse Pai. Seria ilógico concluir dessa máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Claro que precisamos saber o que pedir, muitas vezes a gente não sabe pedir, não é mesmo? O mesmo ocorre com um pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que o deve conduzir à cura. O que Deus lhe concederá, se se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que lhe são sugeridas pelos bons espíritos,
deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo a esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso de suas próprias faculdades, mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter nada a fazer. E aí diz assim, né? Aqui tem um exemplo. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre sede horrível, sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente, e então, por um movimento maquinal, reunindo suas forças, o homem levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um riacho. A essa visão, retoma coragem. Se ele tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. E se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita antes que a da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. É mais ou menos como a gente muitas vezes quer um bom emprego, quer um emprego melhor, quer mudar de emprego, não mandamos currículo, ficamos parados, estacionados, ou queremos emprego e não saímos a procurar, não vamos à luta, não vamos espalhar nossos currículos. Exemplos do dia a dia, mas que nos servem. Então nós precisamos sim fazer alguma coisa por nós, não ficar, dizendo: isso é o destino, é a vontade de Deus. Deus nos deu inteligência e o livre-arbítrio, vamos fazer por nós. Mas se dirá: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o de que necessitas? Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e sua submissão à vontade do Pai. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venham levantar. Se não vê ninguém, a criança se esforça e levanta por si mesma. Quem nunca viu, isso? É até lindo, Mas a criança faz assim mesmo. Nós somos essa criança. Quantas vezes queremos alguma coisa de concreto, queremos ganhar pronto. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão na volta, no regresso. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários e intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus.
Então não importa a religião, não importa, mas eu gosto de rezar para esse ou para aquele santo, não tem problema. Todos os nossos pedidos vão chegar a Deus. Sempre falamos assim, não importa a religião que seja, se não tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, mas tem uma Bíblia, leia. Lê um trechinho, chama o filho, chama a filha, chama a família, reúne a família. Trazer Deus, Jesus para nossa casa é sempre muito, muito bom. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se dar conta do que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados, desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não significa menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e a outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, se veria que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes,
não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de amor, da caridade, não seríamos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas, as discussões, os conflitos. E se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode não ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio, mas o fazem com o nosso desconhecimento de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de os seguir ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Olha que Pai maravilhoso, Ele deixa o mérito para nós. Aí está o que o homem é sempre certo de obter, se pede com fervor, e é ao que pode, sobretudo, se aplicar essas palavras: pedis e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso. Estava reservada ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas aí não se limitam unicamente os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo à assistência divina e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Encerramos por aqui no capítulo 27, até o item 12 nós conseguimos ir hoje. E é muito importante ler, para ver essa conexão que a gente faz e como a gente, orando, as respostas vêm. Não podemos desanimar, não é mesmo? Principalmente nesse tempo agora de pandemia. Vamos pedir e a força virá, a coragem virá e as coisas começarão a acontecer. Muito bem? Vamos nesse momento elevar novamente o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a esses benfeitores amigos que nos acompanham todos os domingos, derramando as bênçãos sobre cada um, sobre quem nos assiste nesse momento, sobre o seu lar, sua vida profissional, aqueles que se encontram enfermos e aqueles que nos assistirão noutra oportunidade, que também sejam todos abençoados conforme a sua fé. Quando bebemos da nossa água aqui depositadas, sabemos que o medicamento espiritual foi aqui derramado. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, nosso anjo guardião. Continue conosco. Que possamos ter uma semana de paz, de harmonia, de tranquilidade e que a saúde do corpo e da alma se faça conosco. Muito obrigada. Até o próximo domingo. Um grande beijo. Que assim seja.